Som. Boa noite, irmãos. Graças a Deus, mais um dia reunidos, dia do Senhor, dia em que nós cultuaremos o nome do nosso Deus. E para iniciarmos o nosso culto, no momento de adoração ao nosso Deus, eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Eu farei a leitura dos versos 26 até o verso 29 e peço que os irmãos acompanhem em suas Bíblias. 1 Coríntios, de Deus. Se nós estamos em Cristo Jesus, é porque Ele nos escolheu. Não foi uma decisão nossa, não foi porque nós o escolhemos, mas porque Ele nos escolheu. Ele resolveu nos adotar na sua família. Isso nos dá segurança. Nos dá segurança porque sabemos que nós somos inconstantes. Se dependesse de nós, se dependesse da nossa escolha, com certeza nosso pensamento variaria. Com certeza nós não estaríamos firmes em Cristo Jesus, mas por orar adorando o nome do nosso Senhor. Senhor, nós damos graças a Ti e Te louvamos porque sabemos que a segurança que temos, ó Pai, nós temos porque o Senhor nos colocou em nosso coração, o Senhor escolheu a nós, ó Senhor, para Te servir, para Te honrar e para Te louvar. Ajuda-nos, ó Pai, a entendermos cada dia mais através da Tua santa palavra, aquilo que o Senhor pede para cada um de nós, para que a nossa vida, Senhor, seja uma adoração a Ti, seja glorificar o Teu santo nome e bendizê-lo por quem Tu és, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, nas nossas fraquezas, nos momentos que nos sentimos fracos, ó Senhor, que possamos olhar para a Tua santa palavra e assim voltar os nossos corações em adoração a Ti, porque Tu és, Senhor, o único digno de honra, glória, louvor e majestade. Nós louvamos a Ti e Te adoramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Ainda em pé, no momento de confissão de pecados, quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 10. Farei a leitura dos versículos 24
até o versículo 28. E mais uma vez peço que os irmãos acompanhem suas Bíblias. Momento de confissão de pecados, Mateus capítulo 10, os versículos 24 até o versículo 28. E lá o Senhor Jesus ele diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-os à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai dos eirados. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Irmãos, este é o momento de nós confessarmos nossos pecados, porque tantas vezes nós tememos aos homens. Tantas vezes nós nos esquecemos que Jesus Cristo ele nos diz que nós não devemos temer aos homens, mas sim temer a sua palavra. E quantas vezes nós não damos testemunhos de cristãos, porque nos esquecemos o Deus ao qual nós servimos, porque nos esquecemos que nós temos um Deus a quem nós prestaremos conta um dia. Então agora é momento de nós confessarmos nossos pecados, mas antes nós vamos cantar o hino Dependência, o hino de número 120, porque nós dependemos do nosso Deus, para reconhecermos que Ele é quem nos dá toda a capacidade. Hino 120, Dependência. Careço de Jesus, de ti, meu Salvador, somente a tua voz tem para mim valor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, unido a ti, Senhor. Pecado e tentação não mais terão vigor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, nas trevas e na luz, sem ti a vida é vã, sou pobre sem Jesus. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, viver desejo ali, ligado mais e mais, ó Salvador, a ti. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Amém. Os irmãos podem se assentar. E eu quero convidar você agora que feche seus olhos, abaixe sua cabeça e vamos fazer um momento de silêncio, oração, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados. Pedindo perdão a Deus porque tantas vezes nós confiamos mais em nosso próprio braço do que no nosso Deus.
Senhor, nós confessamos a Ti, ó Pai, que somos falhos, pecadores, e pedimos perdão, ó Pai, porque tantas vezes nós tememos as circunstâncias, tememos a homens, tememos, ó Senhor, a situação em que nós estamos e não olhamos para Ti, ó Pai. Perdoa-nos, ó Senhor, porque tantas vezes somos fracos em dar nosso testemunho de cristãos, porque tantas vezes, ó Senhor, nos esquecemos que até aqui o Senhor nos sustentou e que o Senhor continuará a nos sustentar. Independente de qualquer circunstância em que nós estejamos, ó Pai, nós sabemos que o Senhor nos sustentará. Ajuda-nos, ó Senhor, a olharmos, para termos nossos olhares firmes em Ti. Sabemos, ó Pai, que as circunstâncias, ó Senhor, são passageiras, mas que nós viveremos eternamente contigo, ó Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, e faz-nos forte, para que assim a nossa vida possa glorificar o Teu santo nome. Nós pedimos a Ti, e já agradecemos, ó Pai, pelo perdão dos nossos pecados, obtido na cruz do Calvário, pelos méritos do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. No momento de consagração ao nosso Deus, eu quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Faremos a leitura dos versículos 3 até o versículo 9. Momento de consagração e gratidão ao nosso Deus. E lá dos versículos 3 a 9 do 1 Pedro capítulo 1, o apóstolo Pedro diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O apóstolo Pedro aqui nos invoca a darmos ações de graça ao nosso Senhor, porque Ele nos escolheu, porque a nossa fé está sendo provada, e ela vai ser aprovada no final de todas as coisas, porque Cristo tem nos mantido nessa fé. Eu quero convidar agora a equipe de cânticos, que irá nos dirigir aqui em cânticos, e aqueles irmãos que vieram preparados com seus dízimos e ofertas, podem fazer assim, adorar o nome do Senhor com seus dízimos e ofertas no primeiro cântico. Só.
Irmãos, vamos orar, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas, e também para que Deus fale agora ao nosso coração. Senhor, nós te louvamos e bendizemos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade também de devolvermos a Ti, ó Senhor, aquilo que o Senhor nos abençoou, ó Pai. Sabemos, ó Senhor, que o trabalho é fruto das Tuas mãos, ó Senhor, a capacidade que temos de trabalhar, de executar bem o nosso serviço, é porque o Senhor nos capacita, Senhor, dependemos totalmente de Ti. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Pedimos a Ti agora, Senhor, que fale aos nossos corações. Ajuda-nos, ó Pai, a compreendermos a Tua santa palavra, para que possamos aplicá-la em nosso dia a dia e que assim possamos viver para a Tua glória, Senhor. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, continuando agora nossas exposições no Evangelho de João, nós chegamos agora no capítulo 12 de João, Evangelho de João, capítulo 12. E eu quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias lá em João, Evangelho de João, capítulo 12. Eu farei a exposição hoje dos 11 primeiros versículos aqui do Evangelho de João, ainda na continuidade daquilo que foi exposto na semana passada pelo nosso pastor. E agora nós faremos a exposição do capítulo 12, dos versículos 1 até o versículo 11. E lá diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. Irmãos, para iniciar a nossa exposição, eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Vocês já tiveram a oportunidade de ter algo em suas mãos que era falsificado, talvez um objeto, comida, qualquer coisa que seja, mas que olhando para esse objeto você cria que era verdadeiro, mas que talvez um especialista, alguém com muita perícia, falou: não, testificou, isso é falso. E quantas vezes nós somos enganados assim? Compramos coisas falsas passando por verdadeiras. E pensando em coisas falsas e verdadeiras, tem um seriado no canal History Channel, um seriado chamado Trato Feito. Nesse seriado, os homens ali entram, homens e mulheres entram todo momento naquela loja, uma loja de penhores, eles entram todo momento ali para poder vender antiguidades, vender objetos raros, e muitas vezes os donos da loja, mesmo conhecendo muito de história, conhecendo muito das coisas, eles têm que chamar especialistas para poderem testificar se o objeto que está querendo ser vendido, ele é verdadeiro ou ele é falso. Até porque muitos objetos que são vendidos lá como verdadeiros são tão valiosos que se ele comprar sendo verdadeiro e for falso, ele vai tomar um prejuízo. Então ele chama especialistas para poderem testificar se aquele objeto ele é verdadeiro ou é falso. E tem vários episódios em que, nesse seriado, em que as pessoas, os donos têm certeza que talvez uma moeda ou alguma coisa assim é algo original. Mas quando chega um especialista, com tecnologia, com conhecimento que tem, ele fala: não, isso é falso. Por mais que pudesse enganar muitas pessoas, mas o especialista, ele não é enganado. Isso porque, através de uma investigação minuciosa, ele consegue perceber que há pequenos detalhes, talvez uma ranhura na moeda, talvez um detalhe do material que é feito, talvez um detalhe do material que é o mais antigo, a moeda fala, ou a moeda ou qualquer outro material fala que é mais antigo, e na verdade aquele material é mais novo, então ele consegue descobrir se o objeto ele é falso ou verdadeiro. Só que também há alguns objetos que é falsificado bem escancarado. Ele bate o olho e já consegue saber: não, isso aqui é falso, eu não posso comprar isso. Você foi enganado com isso. E quando eu estava preparando o sermão, pensando
um pouco sobre o que é falso, o que é verdadeiro, que nós vamos tratar hoje sobre isso, o verdadeiro discípulo e o falso discípulo, a diferença tênue que há entre o verdadeiro e o falso discípulo. Quando eu estava preparando a mensagem e pensando naquilo que é verdadeiro e o que é falso, eu me lembrei que lá para os anos 90, quando eu estava no colegial, eu andava com tênis quichute, minha mãe sabe muito bem disso, e eu só andava com quichute, e eu lembro que meu sonho era ter um Nike, e era raras pessoas que tinham, mas veio uma falsificação do Nike que era perfeita, mas tinha um detalhe, tinha um símbolo da Nike, parecia o tênis Nike, mas ali em cima do símbolo estava escrito Mike, com M. Então qualquer um que olhasse para aquele tênis falava, não, isso aqui é uma falsificação, era algo escancarado, as pessoas sabiam que aquilo era uma falsificação. Qualquer pessoa que soubesse ler, olhava para aquilo e sabia que era uma falsificação. Talvez hoje não tenha falsificações tão escancaradas como era nos anos 90 ali. Era bem escancarado mesmo as falsificações. Mas hoje ainda existem as falsificações. E na exposição de hoje, eu quero mostrar para os irmãos aquilo que Jesus Cristo ele identificou como o verdadeiro e o falso adorador. Aqueles que adoram a Cristo em espírito e em verdade, e aqueles que o adoram somente por aparência. Como eu já falei aqui, há uma linha tênue entre aquele que é verdadeiro e aquele que é falso. E quanto ao verdadeiro, que eu queria iniciar aqui nossa exposição, ele se encontra no versículo 1 ao versículo 3. E do versículo 1 ao versículo 3, aqui a história nos fala sobre 3 irmãos. Primeiro ele começa dizendo aqui que prepararam uma ceia para o Senhor. Prepararam uma mesa para o Senhor, para que ele ceiasse ali com os homens. E nessa ceia participaram os 3 irmãos, Maria, Marta e Lázaro. Isso, ele nos informa aqui que 6 dias antes da Páscoa. A Páscoa, naquela época, era um momento, e esses 6 dias antes, ele destaca aqui, porque era um momento onde havia vários peregrinos ali na cidade de Jerusalém. E essa cidade aqui, Betânia, os irmãos vão se lembrar que há poucos dias foi exposto aqui sobre Lázaro ser ressurgido dos mortos. Jesus Cristo ressuscitou a Lázaro, que foi nessa cidade de Betânia. Essa cidade ficava muito próxima de Jerusalém. Ela ficava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Então, nessa época, tinha um trânsito muito grande ali de turistas, de pessoas que estavam peregrinando ali para poder ir para a cidade de Jerusalém comemorar a Páscoa. E Lázaro, aquele que fora ressuscitado por Cristo Jesus, ele estava ali à mesa junto com Cristo Jesus. O finalzinho do versículo 2 diz assim, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. E é claro que todos os irmãos aqui se lembram, como eu já disse aqui, de qual foi a história de Lázaro. Qual foi o milagre que aconteceu com Lázaro. Um homem que há 4 dias já estava morto. Um homem que há 4 dias já estava na sepultura. E Jesus Cristo o chamou para fora. E Jesus Cristo o ressuscitou. Jesus Cristo o chamou dos mortos, quando ele já estava há 4 dias sepultado. E é interessante que nós notamos aqui que, após ele receber essa nova vida, após ele ressurgir dos mortos, após Cristo chamá-lo, ele não foi se isolar no monte, ele não virou um monge nos montes, ele não se afastou da comunidade, mas ele continuou entre os seus irmãos. E quando teve uma ceia para Cristo Jesus, ele estava junto com Cristo Jesus, para testemunhar dele, para falar dele, para mostrar que o verdadeiro milagre estava ali com Cristo Jesus. E nós aprendemos aqui logo de princípio, que aqueles que recebem vida de Cristo Jesus, eles não se refugiam para algum lugar, eles não vão para um lugar exclusivo, mas eles testificam de Cristo Jesus. Aqueles que recebem nova vida, aqueles que são chamados da morte para a vida, esses testificam de Cristo. E foi exatamente isso que Lázaro fez. Lázaro se sentou junto com Cristo. Lázaro se sentou à mesa para poder dizer, eu sou o milagre que Cristo realizou. Ele me chamou da morte para a vida. Eu ressurgi da morte. E é interessante que nós vemos aqui que, se nós formos observar durante toda a história da igreja, olhando os evangelhos, olhando os livros dos apóstolos que escreveram ali, um dos primeiros credos da igreja apostólica, e quando eu falo credo aqui, a ideia do creio no latim. A primeira vez que eles falaram creio, eles falaram creio no Senhor Jesus, creio em Jesus como Senhor. Esse foi um dos primeiros credos, uma das primeiras confissões da igreja apostólica, creio em Jesus como Senhor. Tanto que Paulo, lá em Romanos, no capítulo 10, os versículos 9 e 10 diz assim, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então o apóstolo Paulo disse: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. É um dos primeiros credos, é uma das primeiras coisas que nós como cristãos confessamos: Jesus como Senhor. Aquele que tem exclusividade sobre a nossa vida, aquele a quem nós servimos, aquele a quem nós dedicamos todo o nosso viver. E a pergunta que eu faço para você nesta noite: você que recebeu esta nova vida de Cristo Jesus, você que recebeu o Evangelho, que foi chamado também da morte para a vida, como você tem reagido a essa nova vida? Como que você tem testemunhado de Cristo? Como tem sido a sua nova vida em Cristo Jesus? Essa ordem que Jesus Cristo deu para Lázaro: saia para fora, levante-se dentre os mortos, trouxe consigo uma obediência para segui-lo, uma obediência para servi-lo, para amá-lo, para tê-lo como Senhor de sua vida. E não é diferente de nós. Quando nós somos chamados por Cristo para servi-lo, quando nós somos chamados do nosso estado de morte, nós também somos chamados para servi-lo, para amá-lo, para obedecê-lo, para testificar de Cristo Jesus. Independente se nossa vida, nós corremos risco de morte, nós somos chamados para testificar de Cristo. E nós vamos ver aqui que Lázaro, no final da nossa exposição, ele estava sofrendo risco de morte, mas ele testificava de Cristo Jesus. Então essa chamada que nós temos, essa chamada para a nova vida, é uma chamada para obedecermos ao nosso Senhor. Isso porque nascer de novo é primeiramente um dom divino, é um dom espiritual. E faz com que aquelas pessoas que recebem essa nova vida, eles invoquem a Deus com gratidão. Você que antes não invocava a Deus, você antes que não queria saber de Deus, porque estava morto em delitos e em pecados, a partir do momento que Cristo te chama para a vida, você invoca a Deus, e você ama a Deus, porque você sabe aquilo que Ele fez por você. Lázaro foi uma situação física realmente, ele estava morto, e ele teve nova vida. Nós espiritualmente estávamos na mesma condição de Lázaro, estávamos mortos espiritualmente, estávamos servindo ao pecado, estávamos fazendo a vontade da nossa carne, caminhando para o inferno, e Cristo Jesus nos chamou para fora. Cristo Jesus nos chamou para servi-lo, para amá-lo e para obedecê-lo. E a evidência de que nós fomos alcançados por essa nova vida é que nós agora reagimos com fé, nós agora reagimos com esperança e nós reagimos com alegria. A nossa esperança não está aqui neste mundo. A nossa esperança não está na cura do coronavírus. A nossa esperança não está na esperança de não haver mais nenhum vírus, nenhuma pandemia. A nossa esperança está em Cristo Jesus. É nele que está a nossa esperança. É nele que nós depositamos a nossa esperança. E é nele quem nós esperamos. E assim fez Lázaro. Ele foi chamado para fora. Ele ressurgiu dos mortos. E agora não tinha mais nada para ele. Ele olhava somente para Cristo. Era Cristo que ele queria servir. E esse é o primeiro personagem que nós vimos de um verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo recebe nova vida e serve ao Senhor. Mas nós temos outros dois personagens aqui que também nos mostra aquele que é verdadeiro discípulo. As outras duas irmãs de Lázaro, Marta e Maria. É interessante que alguns capítulos aqui para trás, acho que foi até o pastor que expôs, quando esses irmãos recebem Jesus Cristo ali na sua casa, nós observamos que Marta ela estava ansiosa, fadigada, ela queria servir à mesa e se esqueceu de que o mestre estava ali. Se esqueceu de que ela podia receber ensinos do mestre. Mas agora nós vemos que, da mesma forma, ela servia também à mesa. Mas diferentemente daquela outra vez em que Jesus tinha repreendido a Marta porque ela estava servindo à mesa e não estava preocupada com as coisas espirituais. Dessa vez, o Senhor Jesus não a repreende. Mas algo que é notável na vida de Marta é que, apesar de Jesus ter repreendido ela, porque ela estava servindo à mesa daquela vez, ela não deixou de servir à mesa. O comecinho do versículo 2 diz assim: deram-lhe, pois, ali uma ceia, Marta servia. Ela continuou servindo à mesa, ela continuou fazendo ali o seu ofício. E eu quero destacar isso porque, muitas vezes, algumas pessoas são repreendidas porque, na sua mente, elas estão servindo. Eu estou fazendo tantas atividades dentro da igreja, como eu estou servindo? E de repente vem a liderança da igreja e fala: você tem que sentar e aprender. Você tem que sentar no banco de escola dominical. Você tem que sentar no banco da igreja, você tem que ouvir a palavra. E muitas vezes as pessoas se tornam ativistas dentro da igreja. E somente servem, somente querem servir, querem ser atuantes. Mas se esquecem que tem que aprender a palavra de Deus. Talvez outrora Marta estivesse tão ansiosa em servir à mesa, que ela não tinha ouvidos para ouvir os ensinamentos de Cristo Jesus.
mas agora ela servia. Mas enquanto ela servia, ela fazia o seu ofício, ela ouvia os ensinamentos de Cristo Jesus. Então, a primeira repreensão que ela teve não fez com que ela largasse o servir, não fez com que ela largasse o seu ofício. Pelo contrário, ela deve ter reconsiderado o que foi que eu errei. Ela deve ter ouvido o mestre, e agora dessa vez ela continuou servindo. Ela continuou servindo à mesa, mas ouvindo os ensinamentos de Cristo. Ouvindo os ensinamentos que iam transformar a sua vida, que ia fazer glorificar o nome do Senhor Jesus. Irmãos, como eu já falei aqui, talvez muitos, quando sejam repreendidos, porque estão somente servindo, porque estão no ativismo, talvez deixem de fazer isso. Mas nós temos que entender que a principal função nossa, como cristãos, é aprender do Mestre. Enquanto nós servimos, nós temos que crescer em graça e conhecimento. Não adianta nada nós crescermos em serviço, nós crescemos cada vez mais. Hoje eu faço café, hoje eu prego, eu faço isso, eu faço aquilo, mas e a palavra de Deus? Eu tenho me alimentado dessa palavra? Eu tenho sido transformado por essa palavra? E foi isso que Marta fez. Marta compreendeu que não era somente o servir, mas Marta compreendeu que era o servir e ouvir do Mestre. Isso porque o servir não é um fim em si mesmo. Você que tem o chamado para servir, você não vai estar na igreja somente servindo, mas você vai estar se alimentando da palavra, aprendendo de Cristo Jesus. O servir tem que ser acompanhado do aprendizado. O servir tem que ser acompanhado da prática. Se não tiver um aprendizado, não tiver a prática, não adianta nós servirmos. Nós precisamos primeiro aprender. Nós precisamos conhecer o nosso Senhor e Salvador, para aí sim nós servirmos, para aí sim nós servirmos a mesa como fez aqui Marta. Então esse foi a segunda personagem que nós vemos aqui, de aprendermos de um discípulo verdadeiro. Mas tem uma terceira personagem, e Jesus Cristo aqui destaca aquilo que esta mulher fez, que é Maria. Maria, aqui, ela tem um ato tão belíssimo, e esse ato ele ficaria memorável para toda a história. Eu não sei se na Bíblia de Todos os Irmãos tem logo no comecinho lá nos negritos que está dizendo que tem Mateus do 26 ao 6 ao 13 e Marcos do 14 ao 3 e 9 também relata essa mesma passagem. Os outros dois evangelistas, eles tratam de um ponto de vista um pouco diferente aqui do que João está tratando. A mesma história, mas de pontos de vista diferentes. E nós vamos ver os evangelistas retratando que o que essa mulher fez, o sacrifício que essa mulher ofereceu não teve preço. Porque essa mulher, ela ungiu os pés de Cristo Jesus e ela enxugou os pés dele com o seu cabelo. Olha o que diz o versículo 3 do nosso texto, diz assim: Então Maria, tomando 1 libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. E os outros evangelistas vão dizer que estava num vaso de alabastro, esse bálsamo, que também é um vaso preciosíssimo, e ela quebrou esse vaso e ela ungiu o Senhor Jesus. Ela não mediu esforços, ela não poupou esforços para homenagear o seu mestre, para ungir o seu mestre. Ela não economizou ali nesse unguento. Mas a pergunta que nós temos que fazer é: o que motivou aquela mulher a fazer isso? Nós vamos ver para frente que ela foi repreendida por aquilo. Mas qual que foi a motivação do seu coração para que ela pudesse quebrar esse vaso de alabastro e ungir o nosso Senhor? Com certeza, o que motivou essa mulher foi um coração repleto de amor pelo Mestre. Um coração repleto de amor porque ela sabia aquilo que ela havia recebido do Mestre. Ela sabia, ela tinha certeza de quão valioso era aquilo que ela tinha recebido do Mestre, que nada neste mundo podia pagar. Nenhuma riqueza desse mundo podia pagar aquilo que ela havia recebido de Cristo. A salvação. Ela havia recebido a salvação do Mestre. E por isso ela não mediu esforços. Por isso ela fez essa tão grande homenagem ao nosso Salvador. E dias anteriores, na mesma ocasião em que Marta ela havia sido censurada ali por Cristo, porque ela estava servindo à mesa, ela também havia se assentado aos pés de Cristo Jesus. Enquanto Marta estava ali desesperada, ali servindo à mesa, Maria se assentou aos pés de Cristo. E com certeza, os ensinamentos que ela teve de Cristo Jesus fez com que ela tivesse o coração movido a adorar ao Senhor. O coração motivado a engrandecer o nome do Senhor, sem se preocupar com o valor das coisas materiais, mas sabendo aquilo que ela havia recebido do Mestre.
com certeza ela se assentou ali aos pés de Cristo, para ungir os pés de Cristo, tendo a certeza, a convicção de que os seus pecados, eles foram perdoados. A convicção de que nada neste mundo ela poderia pagar por aquele perdão dos seus pecados. E tão grande amor que ela recebeu do Mestre, tão grande salvação que ela pôde encontrar em Cristo, e agora também ao lado do seu irmão, que ela tanto amava, e que Jesus ressuscitou dos mortos. Maria teve a convicção de que não haveria valor que ela pudesse retribuir ao Mestre. Que nada neste mundo poderia substituir, nada nesse mundo teria tão grande valor que ela pudesse agradecer ali ao Mestre. E uma aplicação para nós. O conceito que nós temos de Deus e o relacionamento que nós temos com Ele é o que vai determinar a nossa conduta. Eu quero repetir. O conceito que nós temos de Deus e o relacionamento que nós temos com Deus é que vai determinar a nossa conduta. Você faz da maneira como você adora ao Senhor. Você é aquilo que você adora. Qual é a maneira que você tem adorado ao Senhor? Você tem convicção daquilo que Cristo fez por você? A grande salvação que Cristo, Ele providenciou para você? Você tem convicção disso? Então, o conceito que nós temos de Deus, o conceito que nós temos da nossa salvação, o relacionamento que nós temos com Cristo, que vai realmente vai conduzir a nossa maneira de adorá-lo. E nós precisamos, então, reconhecer, nós precisamos recobrar o senso de respeito e de profunda reverência ao nosso Deus. Algo que talvez tenha sido perdido ao longo da caminhada cristã por muitos de nós. Esse senso de reverência ao nosso Deus. Infelizmente, muitas vezes nós nos acostumamos a ser cristãos. Infelizmente, muitas vezes nós nos acostumamos com as bênçãos que recebemos de Deus. Por isso que aqueles novos convertidos, eles se empolgam tanto com a salvação que há em Cristo Jesus. Porque é tudo novo para ele. Mas para nós, talvez já esteja batido. Quantas vezes já ouviu o pastor falar sobre salvação? Quantas vezes já ouvi falar sobre Cristo ter morrido por mim na cruz? Nós precisamos realmente recobrar essa reverência da palavra do Senhor. Nós precisamos compreender que aquilo que Cristo fez por nós, nenhum dinheiro pagaria neste mundo. Nós precisamos começar a vê-lo cada vez mais na sua infinita majestade, no seu grande amor com que Ele tem por nós. A sua infinita majestade, que somente a Ele pertence. Se nós fôssemos tentar descrever a glória de Deus que a palavra do Senhor nos mostra, faltaria-nos palavra. Por mais que você pegue os melhores adjetivos que nós temos na língua portuguesa, as melhores qualificações, faltam-nos palavras para podermos descrever a glória de Deus. E nós precisamos viver sabendo que esse Deus todo glorioso nos chamou da morte para a vida, nos chamou para adorá-lo, nos chamou para servi-lo. Então por isso nós precisamos trazer de volta à nossa memória quem é o nosso Deus. Nós precisamos compreender o Deus ao qual nós servimos. Em nossos dias também nós vemos no evangelicalismo uma exaltação a um atributo de Deus, que é o seu amor. E muitas vezes nos esquecemos que também Ele tem outros atributos. Nosso Deus, além de amor, Ele também é majestade, Ele também é santo, Ele também é irado contra o pecado. E muitas vezes nós colocamos esse atributo de Deus no mais alto patamar, o amor de Deus, e nos esquecemos que Ele tem os seus outros atributos. Todos eles em perfeita qualidade, todos eles perfeitamente no nosso Deus. Nos esquecemos disso e exaltamos o seu amor. Falamos do seu amor, nos empolgamos com o seu amor, e muitas vezes vivemos uma vida nos esquecendo que Ele é um Deus irado contra o pecado. É claro que nós devemos sim exaltar o amor de Deus, mas sem jamais perder de vista que nosso Deus é um Deus majestoso, que nosso Deus é um Deus irado contra o pecado. E assim como reconheceu Maria em sua atitude, nós devemos reconhecer, ter essa certeza do temor ao Senhor. Nós temos que reconhecer que nós devemos temer ao nosso Deus. E por que isso? Por que nós precisamos reconhecer isso? Porque, como eu falei aqui, muitas vezes aquilo que separa o verdadeiro do falso é uma linha muito tênue, é algo muito imperceptível, que somente um especialista pode reconhecer.
E aqui na nossa cena, esse especialista é o Senhor Jesus Cristo. Ele reconheceu a diferença que havia entre esses irmãos, os verdadeiros adoradores, e aquele falso adorador, que era Judas. Olha o que diz o versículo 4 até o versículo 8 do nosso texto. Diz assim: mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Com certeza, todos aqueles que estavam ali não conseguiram perceber que este homem, Judas, era um falso discípulo. E Judas nos ensina aqui que muitas vezes aqueles que são os piores homens, os homens mais incrédulos, os homens que menos temem a Deus, eles podem estar sob o disfarce de uma verdadeira profissão de fé. Muitas vezes homens terríveis, homens maldosos dentro do seu coração, eles podem professar a Cristo como Senhor, com a sua boca professar Cristo, mas o seu coração não creu verdadeiramente. As suas atitudes não mostram que aquele homem creu verdadeiramente em Cristo Jesus. E nos ensina também essa atitude de Judas, que há aqueles que fingem que se relacionam com Cristo. Aqueles que têm uma vida aparente, somente aparente, que se relacionam com Cristo. Quando na verdade não dedicam uma amizade sincera ao nosso Senhor. Quando na verdade, na sua conduta, despreza aquele que morreu por ele na cruz. Aqueles homens que olhavam para esse homem aqui, Judas, o que será que eles pensavam de Judas? Se talvez nós estivéssemos lá e nesse momento pedisse: descreva este homem, Judas, nós o descreveríamos como um apóstolo de Cristo Jesus, como aquele que caminha com Cristo, como aquele que ama ao Senhor, como aquele que prega o Evangelho e testemunha do Senhor. Talvez fosse assim que nós descreveríamos a Judas, mas olha como a palavra descreve ele, como ladrão. Essa aqui é uma das únicas vezes que descreve Judas como ladrão na Bíblia. E é uma palavra muito forte para um homem. Ele andava com Cristo e ele era um ladrão. Ele não estava se preocupando com Cristo, mas estava se preocupando com ele mesmo. E mesmo com todos esses títulos, apóstolo, seguidor de Cristo Jesus, evangelista, amigo de Cristo, nada disso fez com que aquele homem tivesse um coração piedoso e um coração devoto ao Senhor. É por isso que eu quero alertar para os irmãos aqui nesta noite, essa linha tênue que há entre o verdadeiro e o falso adorador. Entre aquele que é verdadeiro discípulo de Cristo e aquele que é um falso discípulo de Cristo. E como eu já falei aqui que é uma linha tênue, é tão tênue essa linha que olha só o que ele diz aqui no versículo 5 mais uma vez. Ele diz assim: por que não vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Judas, ele pega uma das cenas mais belas que nós temos no Novo Testamento. Uma cena em que Jesus Cristo exalta aquela mulher por falar que ela o adorou ali. Ela adorou ao Senhor Jesus. Judas, um falso discípulo, ele pega essa cena e ele consegue embelezar o vil pecado do seu coração. Ele olha para aquela mulher e fala: mas como pode essa mulher pegar algo tão precioso, algo tão valioso, que nós podíamos estar sustentando ali os pobres, e derramar aos pés de Cristo Jesus? Ele pega um dos atos mais nobres da história da igreja, e ele, com seu vil pecado, ele transforma aquele ato. Ele engana muitas pessoas. Depois os irmãos podem ler nos evangelhos sinóticos, em Marcos e Mateus, ele conseguiu enganar até mesmo os apóstolos. Os apóstolos começaram a concordar com ele. Os discípulos concordaram com ele. Realmente, ela podia ter pegado esse bálsamo, ela podia ter vendido, ele podia ter sustentado os pobres. Ele conseguiu enganar até mesmo os discípulos com o seu discurso. E o que nós aprendemos aqui é que a sabedoria mundana, ela sempre vai repreender o zelo piedoso. Você já ouviu a história? Por que você vai para a igreja? Para que você vai todo domingo para a igreja? Fica na sua casa, faz outra coisa, vai curtir a sua vida, para que perder o seu tempo? Essa é a sabedoria do mundo. Ela vai sempre repreender o zelo piedoso. Nós que somos zelosos pela palavra de Deus, nós que amamos a Cristo Jesus, sempre seremos repreendidos por aqueles que têm a sabedoria do mundo, por aqueles que são cheios da sabedoria do mundo.
E aqui, Judas repreende aquela mulher, culpa aquela mulher de imprudência. Ele culpa aquela mulher de má administração. Como que você pode ser tão imprudente, pegar algo tão valioso e derramar aos pés de Cristo, sendo que nós podíamos sustentar os pobres? Como você pode ser tão má na administração daquilo que você tem? Essa é a sabedoria do mundo. Como você pode ser tão mal, entregando aquilo que Deus abençoou você para a igreja, devolvendo aquilo que é do Senhor? Como que você pode entregar o seu serviço ao Senhor, sendo que você poderia estar na praia neste momento? Como que você pode fazer essas coisas? Esta é a sabedoria do mundo. E é interessante que a gente vê aqui nesse texto aqui, essa caridade aos pobres, que Judas expressa aqui, ela é usada como pretexto para ele se opor a Cristo. Esse zelo que ele demonstra para aquelas pessoas, ele expressa um zelo tão grande, tanto que engana alguns discípulos, mas é somente um pretexto para ele poder se opor a Cristo Jesus. Somente um pretexto, um disfarce que ele tem para a sua cobiça. E quantas vezes nós também, com nossas atitudes, disfarçamos um pecado que está no nosso coração? Por que aqueles irmãos fazem assim? Por que eu devo fazer assim? A palavra de Deus diz, mas não é pecado fazer isso. E quantas vezes nós disfarçamos os pecados do nosso coração com pretexto de que é algo bom, com pretexto de que nós enganamos a nós mesmos, dizendo isso que eu quero fazer é bom, ficar em casa hoje é bom, eu estou cansado, mas o trabalho eu tenho que ir, porque eu tenho que ganhar dinheiro, eu mesmo cansado ou doente eu tenho que ir. E quantas desculpas nós colocamos como bom, enganamos o nosso coração, ficamos tranquilos, eu estou tranquilo, minha consciência está tão tranquila, porque eu sei que isso é algo bom. E talvez Judas, ali na sua consciência, repreendendo aquela mulher, disse, como eu sou bom, eu consigo ver esse dinheiro sendo revertido para os pobres, eu consigo ver esse dinheiro sendo revertido para a caridade. Essa mulher não conseguiu enxergar isso. Irmãos, mas um alerta também para nós, o pecado, ele nem sempre vai ficar em oculto. O vil pecado do nosso coração, uma hora ele é descoberto. E aqui, nós podemos observar a hipocrisia do coração de Judas sendo revelada no versículo 6. Olha o que diz o versículo 6. Capítulo 12, versículo 6 diz assim: isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela era lançado. O pecado desse homem aqui não ficou encoberto. E hoje, na história, nós sabemos que este homem ele era ladrão. Nós sabemos que este homem, ele pegava a bolsa, aquele dinheiro que entrava, que era para o sustento dos discípulos de Cristo, ele usava para a sua vontade, para fazer aquilo que agradava o seu coração. Então, todo aquele ar de caridade expressado por Judas, toda aquela veste de caridade, na verdade, escondia o seu interesse em usar aqueles recursos para os seus fins próprios. Escondia todo o interesse que havia no seu coração pecaminoso. E contra a falsa modéstia de Judas, nós vemos que Cristo Jesus, ele defende o ato daquela mulher. Ele diz qual foi, ele nos dá uma explicação, ele nos dá uma aplicação de qual foi o verdadeiro ato daquela mulher. O versículo 7 e o versículo 8 diz assim: Jesus, entretanto, disse, deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Talvez, como eu falei aqui, tenha ficado dúvida em muitos discípulos de Cristo com relação à atitude daquela mulher. Com certeza muitos concordaram com Judas, vendo ali friamente ali o que Judas diz, realmente Judas tem razão, essa mulher ela é imprudente, essa mulher é uma má administradora. Mas Jesus Cristo deixa muito claro que não. Jesus Cristo mostra que ele tira qualquer dúvida que podia haver com relação a Maria, qualquer dúvida que poderia haver contra ela. E é claro, como eu já falei aqui, os sinóticos, nós observamos que, por um momento, os discípulos também, eles foram enganados ali por Judas. Mas aqui nós vemos que Jesus Cristo, ele aceitou a gentileza daquela mulher. Tanto que ele diz que o que essa mulher disse ficaria marcado para a história. Tanto é que já se passaram mais de 2000 anos, e nós estamos lembrando do ato dessa mulher, da adoração dessa mulher, porque ela era uma verdadeira discípula de Cristo Jesus. Diferente do falso discípulo que era Judas. Ela era uma verdadeira discípula. E Jesus também,
Ele se preocupa aqui que não perturbem aquela mulher por causa dessa atitude dela. E o que nós podemos ver aqui é que há um contraste aqui nas avaliações. A avaliação do falso discípulo de Cristo e a avaliação do nosso mestre. Na avaliação do falso discípulo, ele diz assim: mas por que esse desperdício? Por que desperdiçar algo tão precioso que nós poderíamos ajudar os pobres? E na avaliação de Cristo Jesus, ele diz: esta mulher, ela praticou uma linda ação. Uma ação que ficará marcada por toda a história. Foi o que essa mulher acabou de fazer. Olha o contraste de avaliação entre um falso discípulo e o nosso mestre. O contraste de avaliação entre aquele que está longe, o seu coração está longe de Cristo, e o coração do nosso mestre. Um olhando para as coisas deste mundo, e Cristo Jesus mostrando a verdadeira intenção do seu coração. Judas, ele era um discípulo de Cristo aos olhos do mundo, mas na verdade ele era um falso discípulo de Cristo, e ele tinha um entendimento superficial de quem era Cristo Jesus. Irmãos, e eu quero aplicar para nós aqui dizendo que hoje, para muitas pessoas não há muita preocupação em saber, em sondar os corações para saber se nós somos verdadeiros discípulos de Cristo. Como eu já disse aqui, muitas vezes nós nos acostumamos com aquilo que é sagrado, nós nos acostumamos com aquilo que é religioso, nós nos acostumamos com a igreja, nós nos acostumamos a nos reunirmos, ouvirmos a palavra de Deus, e muitas vezes nos esquecemos de perguntar para nós mesmos, de sondar o nosso coração e vermos se nós somos verdadeiros discípulos de Cristo. Nós somos presbiterianos, cremos na doutrina da segurança da salvação, mas essa doutrina da segurança da salvação jamais deve ser usada para que nós venhamos a ocultar um sentimento de segurança separado de uma vida transformada. A certeza da salvação não é para que nós venhamos a viver uma vida de qualquer maneira. A certeza da salvação não é para que nós venhamos a viver uma vida longe do caminho do Senhor. A segurança da salvação não é para que nós venhamos a viver uma vida de libertinagem, mas é para que nós venhamos a viver uma vida de santidade. E é isso que os verdadeiros discípulos de Cristo eles buscam, viver uma vida de santidade, de acordo com o seu mestre. E lembre-se daquilo que o nosso próprio mestre nos alertou. Nem todos que naquele dia disserem: Senhor, Senhor, em Teu nome nós pregamos, em Teu nome nós expelemos demônios, nós fizemos tantas maravilhas em Teu nome. Nem por isso são os verdadeiros discípulos, mas os verdadeiros discípulos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. É isso que Cristo diz. Você tem feito a vontade de Deus? Você tem aprendido cada dia mais da vontade de Deus e buscado praticar a vontade do nosso Senhor? E esse é um alerta para nós, porque esse assunto de autenticidade cristã, se nós somos verdadeiros discípulos, é algo muito sério. É algo muito sério para nós. É algo muito sério porque nós olhamos para a vida de Judas e nós observamos que ele tinha todas as qualificações que um discípulo de Cristo poderia ter naquele momento. Ele seguia Cristo, ele era um apóstolo, ele pregava o evangelho, ele era chamado de amigo de Cristo, mas na verdade, ele não era um verdadeiro amigo de Cristo. Na verdade, ele não era um verdadeiro discípulo de Cristo. Nem cristão ele era, porque o que ele estava pensando era no seu próprio coração, no seu próprio interesse. E nós temos que dizer então que uma decisão por Cristo, ela é tão crucial como uma vida para Cristo. Não é somente decidirmos por Cristo, levantarmos nossa mão, fazermos uma oração de pecadores arrependidos, mas é uma vida transformada pelo poder do Evangelho. E Deus, o que Ele leva em conta, é a realidade da nossa vida, como nós temos vivido como cristãos. Irmãos, eu quero dizer 3 alertas que a palavra do Senhor nos dá com relação àqueles que são verdadeiros cristãos. O apóstolo Paulo ele diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Olha o alerta que o apóstolo Paulo nos dá: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Um outro alerta que nós temos do próprio Senhor Jesus se encontra lá em Mateus, no capítulo 7, os versículos 13 e 14, Jesus Cristo nos diz para nós entrarmos pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos o que acertam com ela. São poucos os que entram pelo caminho estreito, são poucos os que entram pela porta estreita, são poucos os que querem sofrer pela causa de Cristo Jesus. E um pouco mais para frente, no versículo 16, do mesmo capítulo 7 de Mateus,
o Senhor Jesus diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Quais são os frutos que nós temos dado como cristãos? E quando eu falo os frutos, não é somente aquilo que nós fazemos aqui dentro da igreja. Quais são os frutos que nós temos dado dentro do nosso lar, no nosso trabalho, onde nós estudamos? Quais são os frutos que nós temos demonstrados? E os frutos não são a justificação pelas obras, e sim uma evidência indispensável da justificação pela fé. Os frutos mostram que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Irmãos, nós fizemos aqui um contraste entre aquele que é o verdadeiro discípulo e entre aquele que é o falso discípulo. Mas tem uma categoria aqui, como eu falei lá na minha ilustração no início, que existe aqueles que são os verdadeiros, aqueles que são os falsos, mas que muitas vezes nós não conseguimos perceber, e aqueles que são escancarados, aqueles que são professos falsos, que são falsos mestres, que não querem saber de Cristo Jesus. E aqui o terceiro ponto eu queria dizer que o incrédulo, ele quer destruir o cristão, que é dos versículos 9 até o versículo 11. E nesses versículos nós encontramos que os sacerdotes, eles queriam destruir aqueles que estavam pregando a Cristo Jesus. Eles queriam matar ali a Lázaro. Essa informação de que Lázaro estava em Betânia foi ali uma oportunidade que muitas pessoas teriam para poder ver aquele que ressuscitou dos mortos. Como eu já falei aqui, nós vemos aqui no início do capítulo 12 que faltavam 6 dias para a festa da Páscoa. Jerusalém, que ficava 3 quilômetros de Betânia, muito próximo ali de Betânia, a cidade onde teve essa ceia, estava cheio de pessoas peregrinando ali para poder participar da Páscoa. Olha que oportunidade que eles viram de ver um homem que ressuscitou, de poder presenciar um homem que ressuscitou, e não somente presenciar um homem que ressuscitou, mas também presenciar aquele que fez tão grande milagre. Era a oportunidade que a multidão tinha de ver a Cristo. Provavelmente muitos ali vieram então de Jerusalém para Betânia para poder ver Lázaro e para poder também ver a Cristo. E a vida de Lázaro ali dava uma base para a fé daqueles homens. Aqueles que criam em Cristo olhavam e falavam assim: realmente Cristo ressuscitou Lázaro dos mortos. E ali fazia com que todos aqueles homens que olhassem para isso perdessem o foco naquilo que os sacerdotes queriam que eles tivessem o foco, na religiosidade, na religião que predominava ali em Jerusalém. E é isso que fomentou a raiva ali dos sacerdotes, a ponto de eles quererem matar ali a Lázaro. Então Jesus e Lázaro juntos, sentados na mesma mesa, era uma visão convidativa para aqueles que tinham curiosidade de ver Lázaro e também de ver Jesus Cristo, aquele que fizera tão grande milagre. É claro que muitos estavam ali somente para poder matar a sua curiosidade, para poder falar assim: eu estive junto com um homem que esteve morto durante 4 dias e ressuscitou. Para poder contar para os seus amigos, para poder colocar ali nos seus stories, ali, poder falar: olha, eu tive com alguém que esteve morto, depois de 4 dias ressuscitou. Mas também com certeza muitos estavam ali para poder realmente firmar a sua fé em Cristo, para poder olhar para aquele que ressuscitou Lázaro dos mortos e reconhecer que Cristo era Senhor sobre a vida e sobre a morte. E isso foi motivo para que os principais sacerdotes, eles ficassem indignados com esse crescente avanço de interesse pelo Senhor Jesus. Olha o que diz os versículos 10 e 11 do nosso texto. Lá diz assim: mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Como nós temos aprendido aqui nas exposições de João, até aqui os doutores da lei, os doutores da lei, os sacerdotes, eles tinham feito de tudo ali para afastar as pessoas de Cristo Jesus. Eles tinham feito de tudo para que as pessoas não se achegassem a Cristo. E na verdade eles tinham feito de tudo para colocar Cristo contra as pessoas e colocar as pessoas contra Cristo. Mas aqui olhar para Lázaro era olhar para uma evidência de que realmente Jesus Cristo ele tinha domínio sobre a morte. Era olhar para uma evidência de que Cristo realmente ele fazia milagres, de que Cristo era aquele que realizou tão grande milagre. E isso faz com que os sacerdotes eles ficassem irritados ali com Cristo. Afinal, se um homem ressuscitou alguém dos mortos, o que seria impossível para ele? O que seria impossível para Cristo, sendo que ele ressuscitou um homem dos mortos? E com essa tão grande evidência aos olhos dos doutores da lei, com essa tão grande evidência aos olhos dos sacerdotes, eles chegaram ali
a uma decisão absurda. Vamos matar Lázaro. Vamos acabar com qualquer vestígio, com qualquer prova que mostre que Cristo ele faz milagres. Isso, na verdade, nos ensina que aqueles homens, apesar de serem letrados na lei de Deus, eles não temiam a Deus. Afinal, foi da vontade de Deus trazer Lázaro dos mortos, mas aqueles homens queriam tirar a vida daquele que Deus trouxe dos mortos. O Deus deste século cegou aqueles religiosos. Eles só podiam enxergar aquilo que estava no seu coração, a sua religiosidade. E Lázaro, aquele foi então perseguido. E ele só foi perseguido porque ele não teve medo de professar a Cristo. Ele só foi perseguido porque ele esteve ali na mesa com Cristo, aquele que o ressuscitou. E nós temos a convicção, por todo aquilo que nós temos aprendido aqui no Evangelho de João, que Lázaro sabia que aqueles homens queriam tirar a vida de Jesus. E Lázaro, ele foi ali, mesmo assim, esteve ao lado de Cristo. E a pergunta que eu faço para você nesta noite: você tem confessado Cristo como Senhor da sua vida? E quando eu pergunto isso, não é somente confessar com a sua boca e falar, não, eu confesso sim Cristo, mas a sua vida tem confessado que você serve a Cristo? A vida de Lázaro confessou que ele servia a Cristo. Afinal, por mais que houvesse perseguição a Cristo Jesus, ele estava ali sentado na mesa ao lado de Cristo. E se você tem confessado a Cristo, isso tem causado a você perseguição? E talvez não uma perseguição física, talvez não pessoas querendo tirar a sua vida, mas pessoas te menosprezando porque você é um cristão. Pessoas não querendo ter contato com você porque você prega o Evangelho, porque você quer viver uma vida de acordo com a vontade de Cristo. Você tem sido perseguido por causa do Evangelho? Irmãos, eu digo isso com muito pesar, porque tem muitas pessoas hoje que são cristãos, mas eles querem ser cristãos e também querem ser popular. Eles querem ser cristãos, querem ter o Cristo como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida, mas também querem ser popular aonde eles estão. Querem ser popular na escola, querem ser popular nas redes sociais, querem ser popular no trabalho, querem ser popular com os seus familiares. E eu quero dizer para você que não há como nós sermos cristãos e sermos popular. E por que não tem como ser cristão e ser popular? Porque a cruz, como diz o apóstolo Paulo, ela continua sendo loucura para alguns. A cruz continua sendo pedra de tropeço para aqueles que se perdem, para aqueles que não têm Cristo como Senhor e Salvador. Não mudou, a circunstância continua a mesma, a situação continua a mesma. A cruz continua sendo loucura para aqueles que se perdem. E quando nós testemunhamos da cruz, nós estamos testemunhando de algo que é loucura para aqueles que estão no mundo. Quando nós testemunhamos da cruz, nós estamos desafiando o orgulho do coração idólatra do homem. Nós estamos desafiando o orgulho dos seus corações, o orgulho de quererem se salvar a si mesmos, de quererem participar de uma salvação que talvez para ele foi providenciada, mas ele quer participar. E quando nós pregamos a mensagem da cruz, não tem como olharmos para o outro lado, não tem como olharmos para o outro significado para a nossa salvação, a não ser para a cruz de Cristo. É lá que nós encontramos toda a suficiência da nossa salvação. E isso é loucura para os homens. E continua sendo loucura para os homens. O ser humano, no seu estado caído, ele preferia fazer qualquer coisa para poder merecer a sua salvação, para poder ganhar a sua salvação, do que depender de outra pessoa, do que depender de um sacrifício que não é dele mesmo. E nós pregamos que nós somos salvos pela suficiência de Cristo Jesus. Ele é suficiente para nós. Ele fez tudo o que nós jamais poderíamos fazer. Ele cumpriu toda a lei. Ele tomou o nosso lugar na cruz. Ele morreu pelos nossos pecados. E hoje nós somos salvos por causa de Cristo Jesus. Isso é loucura. É loucura para os homens, é loucura para aqueles que se perdem. Então, meus irmãos, testemunhar das Escrituras não te fará popular. Não fará com que você seja bem aceito em muitas rodas de pessoas que estão conversando, de pessoas que estão dando risadas. Talvez você vai ser excluído dali. O Evangelho também, ele produz uma recusa nas pessoas de afirmar Cristo como o único Salvador. Eu não quero ter Cristo como o único Salvador, é o que aqueles do mundo, eles dizem. Eles querem poder participar, eles querem poder ter seu mérito, eles querem poder olhar para as suas obras e dizer, eu também sou merecedor. Nós não merecemos nada. Cristo, Ele merece tudo. Cristo fez tudo por nós. E nele nós descansamos a nossa salvação.
essa mensagem que nós pregamos da salvação em Cristo, nesse mundo pluralista que nós vivemos, um mundo em que as pessoas defendem várias religiões, várias crenças, vários credos, aquela famosa frase que diz: todos os caminhos levam para Deus, enquanto nós sabemos que o único caminho que leva para Deus é Jesus Cristo, pois Ele mesmo afirmou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E Lázaro, ele foi perseguido porque ele se sujeitou ao senhorio de Cristo. Irmãos, o Evangelho, ele exige de nós que nós nos submetamos ao senhorio de Cristo Jesus. Ele exige de nós que nós vivamos uma vida de santidade, debaixo das normas que nós encontramos na palavra do Senhor. Através dessa norma que nós temos que viver. E nós sabemos que a maioria dos homens, eles preferem viver uma vida de uma maneira como eles mesmos querem traçar o seu caminho. De uma maneira que eles mesmos façam o seu futuro, com as suas próprias leis. Então, quando nós pregamos o Evangelho, nós jamais seremos populares, porque o Evangelho é uma pedra de tropeço para aqueles que querem viver de acordo com as suas próprias leis. Sendo assim, se você testemunha de Cristo Jesus, então você está disposto a ser perseguido por causa do Evangelho. Você está disposto a ser perseguido pelo nome de Cristo Jesus. Esteja disposto a ser perseguido por este nome. E eu não tenho dúvida que se nós fôssemos mais fiéis ao Evangelho, se nós fôssemos mais fervorosos em nossa vida de oração, em nossa vida de leitura da palavra, em nossa vida de devoção ao nosso Deus, nós seríamos mais perseguidos. Nós teríamos mais perseguições. Mas isso realmente está sendo colocado para nós como peso de glória. Está sendo colocado para nós como uma recompensa que nós teremos do nosso Deus. Mas, irmãos, infelizmente, muitas vezes nós somos tendenciosos a eliminar do Evangelho aqueles aspectos que são poucos populares. Aqueles aspectos que talvez vai confrontar uma ideologia, vai confrontar um pensamento. Não, a pessoa pensa dessa maneira, jamais que eu vou confrontar ela. E muitas vezes nós, para podermos não ficar mal, para podermos ser populares, nós tendemos a eliminar do Evangelho aqueles aspectos poucos populares. Mas eu queria dizer que estar em Cristo é sofrer por Ele, mas também é ter certeza que nós estaremos com Ele na glória. Por mais que você sofra aqui neste mundo, possa ter a certeza que você estará com Ele na glória. Como diz Paulo, essas leves e momentâneas tribulações. Olha para a vida de Paulo, leves, momentâneas, perseguição, apedrejamento, naufrágio, homens querendo matá-lo, e ele fala que é leve, que é momentânea, porque ele olhava o peso de glória que havia em servir a Cristo Jesus. Irmãos, eu quero encerrar dizendo que, assim como no mundo material, que existe o verdadeiro e o falso, aquele que é verdadeiro, que realmente tem a etiqueta de original, aquele que tem a etiqueta de original, mas que um perito sabe que é falso, e também existe aquele que é escancarado que é falso, assim também é na vida cristã. Porém, muitos dos falsos cristãos, eles se parecem verdadeiros, e assim eles vivem, e somente o perito dos peritos, sondando o coração, sabe quem são os falsos discípulos. E eu quero dizer que esse perito dos peritos, na vida cristã, é o próprio Cristo Jesus. Ele sabe o que se passa no seu coração. Ele sabe se você é um verdadeiro ou um falso discípulo. Por isso nós precisamos sondar os nossos corações e saber se nós somos verdadeiros discípulos de Cristo. Se o fruto que nós temos produzido tem glorificado o nome do Senhor. Porque haverá um dia em que nós todos estaremos na presença de Deus. E naquele dia não haverá falso e verdadeiro que vai enganar, porque todos serão reconhecidos por aquilo que eles fizeram, se eles realmente serviram a Cristo Jesus, ou se eles não serviram a Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós possamos sondar os nossos corações, e termos nosso coração cada dia mais transformado, de acordo com a palavra do Senhor, e darmos frutos de verdadeiros cristãos, de verdadeiros adoradores de Cristo. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, porque sabemos, ó Pai, que toda a transformação que nós temos para sermos verdadeiros adoradores é uma transformação que vem do alto. Assim como Lázaro recebeu uma nova vida, assim como Marta foi instruída aos teus pés, e assim como Maria te adorou, ó Senhor,
Eles só puderam fazer isso porque tinham um coração verdadeiro, um coração transformado por Ti, um coração nas coisas do alto. Tenha misericórdia de nós, ó Senhor, porque tantas vezes nós negociamos o Evangelho, negociamos, ó Senhor, a nossa vida cristã. Tantas vezes queremos ser populares, ó Pai Santo, e nos esquecemos que nós somos chamados para sermos santos, mesmo que sejamos perseguidos neste mundo. Nós não estamos aqui para poder receber o aplauso deste mundo, nós não estamos aqui para podermos sermos populares, mas estamos aqui para poder Te adorar, ó Senhor, para que as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo brilhando em nós, para que, assim como diz a Tua palavra, para que cada vez mais nós diminuamos, para que o Senhor cresça em cada um de nós. Ajuda-nos, ó Senhor, a termos uma vida totalmente transformada por Ti. Capacita-nos, ó Senhor, naquilo que nós temos falhado, as nossas falhas, os nossos pecados, aquilo que nós temos ido contra a Tua santa lei. Faz-nos fortes, ó Senhor, para que o Teu nome seja glorificado através do nosso viver. Nós pedimos assim, ó Pai, e Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor tem transformado o nosso coração. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome e nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Nós iremos agora participar da ceia do Senhor. E eu queria chamar o pastor aqui à frente. Nós seremos conduzidos num cântico com a equipe de cânticos. difícil para ti. Teu é o poder, todo o poder. Quando sentimos que nada está em nossas mãos e que nada podemos fazer, nos aterroriza o nosso coração, porque sabemos tua é a última palavra e de ti procede toda decisão. E agindo o Senhor, quem impedirá? Teu é o poder, todo o poder. Ainda que estejas em silêncio, ainda que não vemos nada acontecer, nós temos em ti, Senhor, nós
está em nossas mãos e que nada podemos fazer. Não se atemorize o nosso coração, porque sabemos tua é a última palavra, e de ti procede toda decisão. E agindo o Senhor, quem impedirá? Teu é o poder, todo o poder. Ainda que estejas em silêncio, ainda que não vemos nada acontecer, nós cremos em ti, Senhor nosso Deus. Teu é o poder, todo o poder. Graças a Deus, irmãos, pela palavra que ouvimos nesta noite, através do nosso irmão seminarista Rodrigo. Que Deus abençoe a vida do nosso irmão. Que possamos realmente sair daqui saímos cheios do Espírito Santo da sua palavra. Irmãos, hoje o pastor vai tomar uma decisão aqui, minha, já conversei com o conselho, mas é minha decisão. Conselho, não teremos a ceia hoje, tá, irmãos? Hoje houve um problema nos elementos, eu vou tomar essa decisão do pastor. Para mim, não teremos a ceia hoje, teremos domingo que vem, a ceia do Senhor. Tá? Eu acho que é melhor, tá? Porque um dos elementos não é o pão que está aí. Então, eu acho melhor não termos a ceia, por realmente prudência, tá? Então, eu quero deixar para o próximo domingo a ceia do Senhor. Tá bom, irmãos? Entendam isso, porque eu acho que é algo que é o símbolo, né? Realmente, que é o pão, tá? E não temos o pão aí como alimento na ceia do Senhor. Tá bom? Vamos orar colocando de pé. E venha domingo que vem, né? Que é participar da ceia do Senhor. Tá? E ouvir a palavra do Senhor. Ouvimos a palavra do Senhor hoje. Deus abençoe com a sua palavra. Que possamos realmente ter certeza da sua palavra que foi pregada. E abençoar nosso irmão Rodrigo, seminarista. E essa semana foi o dia do seminarista, dia 8 de setembro. Deus abençoe você, meu irmão, ricamente, sua família, tá? Os seus estudos, para que Deus esteja sustentando você. Está chegando um momento difícil, de muitos trabalhos, provas, sermões que Ele vai estar pregando. Então, que Deus esteja abençoando e sustentando você, meu irmão. Vamos orar. Ó Pai, nós te louvamos porque Tu és o Deus grandioso, o Deus, Pai, soberano. Nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que Tu, Pai, é o Deus que nos dá certeza da salvação. E ouvimos a Tua palavra agora, Pai, aqui através do Teu servo, nosso irmão presbítero Rodrigo. Ó Pai, nos dê a certeza que somos servos do Senhor fiel, Pai, fiéis. Nos dê a certeza, Pai, que não somos como Judas, Pai, que estamos aqui na igreja, mas não vivemos como cristãos. E também nos dê a certeza, Pai, que não somos pessoas que odeiam o Evangelho, Senhor, mas que amamos o Evangelho, porque temos certeza que o Senhor Jesus morreu pela igreja. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós, hoje e sempre. Amém.